Qual é a sua melhor história que é 100% real, mas ninguém acredita em você? Meu amigo engravidou uma menina quando ele tinha 13 anos, e a menina 15. Eles se conheceram na praia em Panama City, Flórida. Ela era rica e morava em Ohio, ele era pobre e morava na Geórgia. Meu amigo nunca contou a ninguém além de mim. Ele agora tem 28 anos e um filho de 15 anos que só eu conheço. A única razão pela qual ele escapou é porque a família dessa garota era super rica. A garota nunca disse quem era o cara, e às vezes voava para visitá-lo em segredo. Não acreditei nessa merda até ver as fotos do filho dele. Seu filho também nunca o conheceu e acho que ele nem sabe que ele existe. Sempre sonhei acordada que se meu amigo morresse, teria que contar aos pais dele que ele realmente tinha um filho e eles eram vovó há 15 anos e nunca souberam disso. Segunda história. Quando eu estava na escola primária, meu irmão e eu estávamos voltando da escola para casa depois de ter chovido o dia todo. Ele começou a colocar a mão em todas as poças. Eu perguntei o que ele estava fazendo, às vezes há dinheiro nisso. 3 ou 4 poças depois, ele tirou uma nota de $20. Não tenho certeza se ele pegou de algum outro lugar e colocou ali, ou se era legítimo. De qualquer maneira, agora eu verifico poças de tesouros quando não há testemunhas. Terceira história. Quando eu tinha 15 anos estava na minha cozinha, sozinha em casa, cortando um abacaxi. Havia uma mosca que estava voando em volta do meu rosto nos últimos 2 minutos, e estava ficando realmente irritante. Então, só por diversão, por pura raiva cega, peguei minha faca e a atirei na mosca no ar. Cortei a mosca ao meio, fatiei na metade. Depois que fiz isso, percebi imediatamente que ninguém jamais acreditaria em mim. História 4. Tenho certeza que há um filme sobre um cara que matou uma mosca com alguns pauzinhos, e ele vai para o Japão mostrar a mosca ao seu bisavô, e então se torna um ninja. Você tem algum parente asiático? História 5. No caminho para visitar um amigo, meu marido e eu nos perdemos em uma rodovia na Pensilvânia. Por algum estranho acaso, o amigo do meu marido passa por nós na direção oposta. Nós o vemos e nos viramos para alcançá-lo. Finalmente parando, estamos parados na beira da estrada, rodovia de 2 pistas, discutindo as direções para a casa do amigo. Ao nosso redor estão fazendas com milho e outras culturas diversas. Do nada, um pato aparece do outro lado da estrada. Ele está olhando para nós com curiosidade enquanto conversamos. Nós o observamos olhar para os 2 lados e atravessar a estrada até onde estamos. Os carros estão buzinando para ele enquanto tentam passar. Ele vai até meu marido, dá uma bicada no sapato dele uma vez, e logo volta a atravessar a rua desviando dos carros que trafegam em alta velocidade. Ele conseguiu atravessar a rua e desapareceu nas plantações. Ele arriscou a vida para bicar o sapato do meu marido, e simplesmente sumiu de nossas vidas. História 6. Eu estava voltando para casa quando tinha 16 anos, e um carro parou atrás de mim. Lá dentro estavam 4 caras com balaclavas e uma arma apontada para a janela. A arma fez clique. Então eu joguei uma bomba sobre uma SEB, e corri pra caramba ao som de um cara gritando: "Espere, não vamos machucar você." História 7. Cerca de 7 ou 8 anos atrás, eu realmente gostava de vandalizações humorísticas do Wiki, e pensei que seria engraçado afirmar que os kiwis já foram chamados de frutos peludos. Modifiquei a página do Kiwifruit para dizer isso. Cortei e colei alguns caracteres chineses aleatórios de outras partes do artigo, e coloquei isso em fruta do arbusto peludo Malmugu. Desde então, vem se repetindo em todos os lugares e atualmente retorna 61 mil acessos no Google. Foi impresso no Guardian, o que significa que agora é um fato 100% verificável e provavelmente nunca será removido do artigo ofensivo. É uma espécie de implicação assustadora. O jornalista do Guardian que escreveu aquele artigo deveria ter notado que a Wikipédia foi usada como referência, mas não o fez. Poderia facilmente haver outras referências circulares como esta, onde um jornalista repete algo incorreto retirado da Wikipédia e o publica, o que significa que o fato incorreto pode ser referenciado na imprensa. História 8. Eu costumava construir lasers para os militares americanos mais espanhóis, por um salário mínimo sem nenhuma qualificação. Também posso ter construído alguns incorretamente, resultando na quebra do cristal de $800 em meia dúzia, e outras 2 dúzias de modelos completos exigindo remontagem. História 9. Como encontrei meu cachorro? Eu estava indo para o ônibus quando vi esse cachorro andando calmamente. Ele se aproximou de mim, eu o acariciei um pouco e segui meu caminho.
Por alguma razão, ele continuou me seguindo. Havia outras pessoas ao nosso redor, mas ele continuou andando atrás de mim. A rodoviária fica em uma rua movimentada. Eu esperava me livrar dele quando chegasse lá, mas não. Eu não tinha certeza do que aconteceria se eu entrasse no ônibus. Ele correria atrás? Ele entraria no ônibus? A parada em que pretendo descer é outro local de tráfego intenso. Nenhuma das opções parecia boa, então fiz a única coisa que consegui pensar: eu fui para casa. No caminho, liguei para meu pai e disse que um cachorro estava me seguindo. Ele riu, pensando que era minha maneira de tentar matar a aula. Ele concordou, porém, prometendo nos levar para o abrigo de cães nas proximidades. Imagine a surpresa dele quando chego em casa com um cachorro. Então, dirigimos até o abrigo de cães, onde temos que entregá-lo. Mais ou menos uma semana depois, recebemos uma ligação dizendo que ninguém reivindicou o cachorro, ou relatou seu desaparecimento. Meu pai queria um cachorro, embora de raça diferente, mas vendo que esse sujeito tinha me seguido, ele pensou: filhote, este é o seu cachorro. E foi assim, crianças, que conheci meu cachorro. Este é ele. História 10. Eu estava em São Paulo, Brasil, em uma viagem de negócios. Na noite anterior à partida, queria uma bebida, mas o salão do hotel estava fechado para uma festa privada. Eu não queria sair do prédio sozinho naquele momento, então comecei a conversar com um dos guardas particulares. Então esta senhora se aproximou e perguntou se havia problemas. Expliquei a ela que esperava conseguir uma bebida, mas não queria me incomodar. Ela começou a falar em um inglês muito bom: falo português o suficiente para sobreviver, mas definitivamente não sou fluente, e me explicou que era uma festa depois de um casamento. Ela era mais velha do que eu, provavelmente com 40 e poucos anos, mas muito bonita. Ela me perguntou se eu queria subir com ela para tomar uma bebida, e ela me levou para o quarto dela. Passamos 30 minutos batendo em todas as superfícies possíveis, até que ela me disse que tinha que voltar para o lounge. Perguntei-lhe por que a pressa, e ela me disse que era a mãe da noiva. Eu me senti como em um anúncio da Mastercard. História 11. Ninguém nunca acredita em mim. Eu tinha 8 anos e minha babá tinha 16. Meus pais trabalhavam muito tarde durante a noite, então ela frequentemente dormia. Uma noite ela decidiu dormir na minha cama. Pedi a ela para me mostrar seus peitos, e ela fez e me disse que eu poderia tocá-los. Ela também estava usando apenas uma tanga. Provavelmente é quase agressão sexual ou algo assim, mas não me importei. Eu era a única criança de 8 anos que tinha pedido para ver peitos, e recebido. Eu a procurei no Facebook recentemente e ela é uma fera. História 12. Quando eu tinha cerca de 16 anos, estava em um restaurante em Melbourne com meu primo. Eu notei um jovem comendo com sua família. Eu disse ao meu primo: haha, olha, é Harry Potter, por causa de suas semelhanças com Daniel Radcliffe. Um pouco depois eu fui ao banheiro para fazer xixi. Enquanto eu estava no mictório, Daniel entrou e começou a fazer xixi no mictório ao meu lado. Eu olhei para ele e fizemos contato visual, e ele disse: varinha legal. Terminou, lavou as mãos e saiu. Ninguém nunca acreditou nisso, e só meu primo pode garantir o fato de que o vimos, mas não o que ele disse no banheiro. Resumo: Daniel Radcliffe, Harry Potter, me disse que eu tinha uma boa varinha enquanto estávamos urinando um ao lado do outro. História 13. Quando eu era pequenininho eu adorava os Power Rangers. Foi quando o primeiro Power Rangers foram lançados, eles eram tudo o que havia de bom e certo no mundo e, caramba, eu era membro do fã-clube deles. Eu estava na Discovery Zone e os vi, os Power Rangers, que apareceram para o aniversário de uma criança em uma sala privada. Eu implorei ao meu pai para me deixar conhecê-los, mas ele me disse que eu não poderia ir lá porque não era minha festa e eu não conhecia ninguém e eles me expulsariam. Em teoria, ele estava certo. Bem, enquanto nos afastávamos, meus pezinhos me arrastaram de volta para a porta. Eu abri e entrei na sala privada onde outras crianças estavam se divertindo, e os Power Rangers estavam conversando com todos igualmente. Eu pude conhecê-los, apertar suas mãos e dar-lhes abraços, e foi provavelmente o momento decisivo da minha vida até aquele momento. Eu tinha talvez 6, 7. Meu pai parecia mortificado, mas entrou na sala privada na tentativa de me buscar e pedir desculpas, mas eis que ninguém realmente se importava com a minha presença. Ninguém parecia notar que eu não conhecia ninguém, e nenhum dos pais parecia notar que ninguém conhecia meu pai. Em retrospectiva, a maioria dos pais provavelmente não se conhecia, e estava na festa apenas para estar com os filhos. Neste ponto devo mencionar que conheci os Power Rangers.
Não algumas pessoas vestidas com fantasias de Power Ranger, mas os atores que os interpretaram na TV. Na época, eu nem entendi o conceito por trás dos atores, então para mim, esses caras eram os Power Rangers, e quando saíssem, voltariam a lutar contra monstros. Passei uma hora com algumas crianças aleatórias que se tornaram minhas amigas, e os Power Rangers antes de me cansar, dei adeus a todos, e eles acenaram de volta como se fossemos amigos desde sempre. As outras crianças eram amigáveis, os Power Rangers eram pessoas incríveis e os pais pareciam tranquilos com isso. História 14. Quando eu era pequeno, meu irmão mais novo e eu, sempre ficávamos com babás durante o dia. Desta vez, ficamos com a mesma babá por alguns meses. Assim que chegávamos na casa dela, eu pendurava meu casaco e do meu irmão nos cabides, que ficavam estrategicamente colocados logo antes da escada do porão. Meu irmão era muito pequeno para alcançar os cabides, então eu teria que pendurar o dele para ele. Bem, um dia ele teve a ideia teimosa de que queria pendurar seu próprio casaco. Lembro-me de estar nervoso, mas deixei-o tentar de qualquer maneira. Ele escolhe o cabide, que é o mais próximo possível do topo da escada do porão. Como ele está na ponta dos pés, lutando para alcançar o cabide, ele de repente cai, e desce as escadas do porão. A babá o ouviu chorar e depois me acusou de empurrar meu irmãozinho escada abaixo. Ela contou à minha mãe sobre isso mais tarde. Até hoje ninguém acredita que não fui eu. Eu nunca machucaria meu irmão mais novo. História 15. Recebi um telefonema de um policial dizendo que se eu não pagasse algumas multas antigas em uma semana ele viria me prender. O total foi de $267,63. Foi cerca de 2 semanas antes do Natal, então eu estava realmente suando. No dia seguinte, recebi um cheque pelo correio no valor de $267,63 por pensão alimentícia, paga em excesso durante o ano. A coisa mais louca e inexplicável que já aconteceu comigo. Se você gostou desses relatos, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais vídeos, e se você quiser aparecer em um próximo vídeo, deixe sua história e relato nos comentários. Muito obrigado.